Fala galera que acompanha o futebol goiano, aquele abraço para todos vocês, especialmente para você esmeraldino. Está aí na expectativa do jogo desta noite, Goiás e Cuiabá, jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Na partida de ida aqui no estádio Ailê Pinheiro, o Goiás venceu o Cuiabá por 1-0. Lembrando que nesta competição não tem aquela questão do gol qualificado fora de casa. Então qualquer vitória do Cuiabá por diferença de um gol leva a decisão por pênalti. 1-0, 2-1, 3-2, tanto faz. Já o Goiás tem a vantagem do empate. Se empatar, estará na decisão contra o Paysandu. O Paysandu que passou pelo Remo e agora ele aguarda aí o finalista aqui da região centro-oeste, porque a Copa Verde ela está aí na sua 6ª edição e ela sempre foi definida assim, né, entre um time do norte e um time do centro-oeste ou do Espírito Santo, que também participa. Ela já tem um chaveamento que propicia justamente essas finais. O Cuiabá, adversário do Goiás de hoje, foi campeão da competição em 2015, inclusive em um reviravolta daquelas que ficam marcadas no futebol. O Remo ganhou o jogo de ida por 4-1 lá em Belém e na volta o Cuiabá venceu por 5-1 e ficou com o título. Antes de a gente entrar especificamente no jogo de hoje, vamos contar um pouquinho da história deste jogo entre Goiás e Cuiabá. Cuiabá é um time novo, fundado em 2001. As duas equipes já realizaram 6 jogos. Uma vitória do Cuiabá, 4 vitórias do Goiás. O Cuiabá marcou 4 gols, o Goiás marcou 10 e eles empataram uma vez. Lá em Cuiabá foram 2 jogos, com uma vitória esmeraldina e um empate. O primeiro jogo entre eles aconteceu no dia 2 de setembro de 2003, um amistoso na Serrinha, e o Cuiabá venceu por 2-0. Esta é a única vitória do Cuiabá sobre o Goiás. Depois eles se enfrentaram 2 vezes pela Copa do Brasil. Em 2004 o Goiás ganhou o jogo de ida no Mato Grosso por 1-0 e depois na volta por 3-1 aqui no Serra Dourada. Em 2017 eles se enfrentaram novamente pela Copa do Brasil. O Goiás goleou aqui em Goiânia por 4-0, depois empatou por 1-1 lá na Arena Pantanal. E por fim, o jogo de ida, desta semifinal da Copa Verde, em que o Goiás venceu por 1-0 aqui na Serrinha. Estes foram todos os confrontos entre Goiás e Cuiabá até hoje na história. Beleza? Agora vamos entrar especificamente no jogo de hoje. O Goiás vai utilizar pela primeira vez na competição um grande número de titulares. 4 jogadores em relação à equipe que começou contra a Chapecoense no último final de semana serão poupados. Os laterais Iago Rocha e Jefferson e os volantes Léo Senna e Iago Felipe. O Departamento Médico do Goiás fez um exame de CK, é aquele exame que indica se o jogador está propenso, mais propenso, vamos dizer assim, a ter uma lesão muscular, e esses 4 jogadores estão com a fadiga um pouco maior, então por isso não vão participar desse jogo de hoje. O restante da equipe é uma equipe titular. E para mim o Ney Franco acerta nesta decisão, porque se o Goiás tivesse hoje pela frente um jogo do Campeonato Brasileiro, esses jogadores atuariam. Até porque no Brasil o ritmo do nosso calendário é basicamente formado por 2 partidas por semana. Então o Goiás não estará fazendo nenhum esforço exagerado. Na última semana mesmo, o Goiás havia feito 3 jogos consecutivos. O Goiás enfrentou o CSA, depois enfrentou o Botafogo, depois o CSA, depois o Corinthians, depois a Chapecoense. Então os jogadores e os clubes brasileiros já estão acostumados a este ritmo, e eu penso que se o Goiás entrou na competição tem que entrar para ganhar, então coloca o seu time titular, e isso deixa o Goiás sem dúvida mais próximo desta vaga na decisão. O Cuiabá tem um bom time que também vai jogar com todo. O Cuiabá tem vários desfalques, mas são desfalques por lesões. O Cuiabá vai colocar aquilo que ele pode contar de melhor em campo. Então as duas equipes demonstram aí muito interesse em chegar à decisão da competição contra o tradicional Paysandu. O
Paysandu, que é o maior campeão da Copa Verde, tem 2 títulos e foi finalista em outras 2 ocasiões em que ele perdeu o título, né? Perdeu um título para a Luverdense e outro para o Brasília. Então eu vejo o Goiás, mesmo jogando em Cuiabá, como favorito para o jogo e consequentemente favorito para a classificação. O time alviverde só não precisa ser desesperado, né, no meu modo de ver. Não precisa também jogar ali tão recuado como joga em alguns momentos no Campeonato Brasileiro. Imagino que um jogo parecido com aquele que o Goiás fez contra a Chapecoense, eu digo em termos de padrão de jogo, é o que se pede para essa partida de hoje. Em alguns momentos você adianta suas linhas, tira a saída de bola do adversário, passa a brigar ali pela segunda bola. Em outros momentos você chama o adversário um pouco para dentro do seu campo para tentar explorar o contra-ataque. Então eu vejo fazendo essa sanfona, né, em alguns momentos mais adiantado, em alguns momentos mais recuado, em outros momentos pressionando o adversário para tentar fazer o gol. O técnico Ney Franco ir adaptando a equipe a cada momento do jogo, e assim eu vejo o Goiás com amplas condições de chegar à final da Copa Verde. Do outro lado tem uma equipe que foi muito bem montada pelo Itamar Schulli, mesmo não contando com jogadores de grande nome ou com um elenco caro. O Cuiabá tinha um sistema de jogo que sempre o manteve na Série B na primeira parte da tabela. Foi um time que chegou a ficar muito perto do G4 ali, na 5ª colocação. Depois acabou trocando de treinador e o Marcelo Chamusca estreou na última rodada vencendo o Guarani. É um time que hoje está ele no meio da tabela. O Cuiabá é 10º colocado, está a 8 pontos do G4, a 8 pontos do Z4. Literalmente, o Cuiabá é o meio da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é um time que tem padrão de jogo, é um time organizado, né, e por isso faz essa boa campanha da Série B. Então o Goiás precisa encarar o jogo com seriedade, porque se entrar no jogo achando que já ganhou, achando que vai passar com facilidade pelo adversário, a partida pode acabar se complicando. Você toma um gol, aí você já fica ali numa situação de risco, porque se toma um outro, está eliminado. Se não faz, vai para os pênaltis, né, que acaba se tornando uma disputa muito mais igual nos pênaltis. Então, acho que o Goiás precisa conseguir fazer essa leitura do jogo, em alguns momentos impor a sua maior qualidade técnica, em outros obrigar o Cuiabá a sair para o jogo, né? Pois o Cuiabá é quem precisa mais do resultado, é quem precisa fazer o resultado. Se o jogo terminar como começou, o Goiás estará na final. Para o jogo de hoje, só uma escalação, né? Deve ser a provável escalação do Goiás: Tadeu, Kevin na lateral direita, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes, Breno ou Giovani. Acho que o Breno começa jogando, é um jogador que vive um melhor momento do que o Giovani. O Figueira, que é um jogador que muitos esperam uma sequência dele no time profissional, vai ter uma grande oportunidade hoje. E o Marlone. Vamos ver se o Marlone vai querer jogar a bola. E o ataque do Goiás é o ataque que vem sendo utilizado na Série A, com Bárcia, Rafael Moura e Michael. E sem dúvida, este é o ponto mais forte do Goiás para este confronto contra o Cuiabá. Passar aqui para vocês também um provável time do Cuiabá. Hoje tudo é provável, que enquanto não sai ali a escalação, né, você fica trabalhando somente com as equipes prováveis para o jogo. Olha só qual deve ser o Cuiabá para hoje. O Cuiabá não conta com o goleiro Vitor Souza, Matheus Nogueira, Léo, Ednei, ex-zagueiro do Atlético, Anderson Conceição e Paulinho. Anderson Conceição e Paulinho também já passaram pelo Atlético. Escobar, Jean Patrick, ex-jogador do Rio Verde, e Alê. Felipe Marques, o jogador mais perigoso do ataque do Cuiabá, né, pelo menos nessa temporada. Lucas Braga, que jogou no Vila Nova, e Jefinho ou Gilmar. O Jefinho é um jogador de um pouco mais de mobilidade e o Gilmar é um centroavante daqueles bem fixos. Esse é o time do Marcelo Chamusca, que também já trabalhou no futebol goiano, defendendo as cores do Atlético. Beleza, gente? Vamos acompanhar este jogo e depois do jogo eu faço uma análise do que foi este confronto entre Cuiabá e Goiás pela Copa Verde. Um abraço a todos, aquele alô para a galera do esmeraldino.com, site parceiro aqui do canal, e até a próxima.